Olá, meus alunos do segundo módulo de matemática. Hoje vamos dar continuidade à nossa sequência que fala sobre determinante. Finalizar o nosso conteúdo de determinante, ok? Então, vamos lá. Na aula anterior, a gente iniciou, a parte de determinante. Falamos um pouco sobre a introdução, definição, calculando determinante de uma matriz de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3, onde aprendemos a regra de Sarroso. Vimos um cofator de uma matriz, teorema de Laplace, não é isso? Vimos aqui, fizemos alguns cálculos, falando um pouco sobre as propriedades também, Propriedade 1 fala da fila nula. Uma matriz, quando eu tenho uma fila, quando eu falo fila, se refiro à linha ou coluna, que todos os elementos são iguais a zero, então o determinante dessa matriz é zero. Filas paralelas iguais ou proporcionais. Quando eu tenho uma fila que é igual ou proporcional, então o determinante dessa matriz também é igual a zero. Matriz transporte, A gente viu que o determinante da matriz transporte é igual ao determinante da própria matriz. Vimos o teorema de Binet, não é isso? Que a gente vê aí, que a gente pode fazer essa propriedade, que o determinante de A vezes o determinante de A vezes B, onde A e B são matrizes de mesma ordem, é igual ao determinante de A, que multiplica o determinante de B. Matriz triangular, a gente viu também que o matriz triangular, o determinante de uma matriz triangular é igual ao produto da diagonal principal, a gente pode perceber. E o teorema das filas paralelas. Se eu trocar uma linha ou uma coluna de posição, então esse determinante será multiplicado por -1. E é interessante, professor, se eu fizer duas trocas, então esse determinante volta a ser o determinante original, porque vai ficar multiplicado por -1 vezes -1. E nesse caso é igual a 1. Então, o determinante vai ficar com o sinal oposto só quando eu fizer uma troca que for o número de troca for um número ímpar. Porque se esse número de troca for um número par, o determinante vai ficar igual ao mesmo. Falamos um pouco sobre o produto de uma fila por uma constante, Se a gente multiplicar uma linha ou uma coluna pelo número, o determinante dessa matriz também vai ficar multiplicado por esse valor. Determinante da matriz inversa, O determinante de A elevado a -1, que é a matriz inversa, é igual a 1 sobre o determinante de A. E muitas vezes a gente precisa calcular a inversa e depois calcular o determinante. Nesse caso, não. Eu posso calcular o determinante da matriz e escrever como sendo 1 sobre o determinante dela. Nesse caso, é o determinante da matriz inversa. Adição de determinantes, E agora vamos ver o que é o teorema de Jacob, Faltando para finalizar o nosso conteúdo determinante. O que é que diz o teorema de Jacob? Adicionando-se uma fila de uma matriz A de ordem N a outra. Adicionando-se uma fila de uma matriz A de ordem N, uma outra fila paralela previamente multiplicada por uma constante, obtemos uma nova matriz M', tal que. Então, o que é que acontece, gente? Tem o quê? Que o determinante de M' é igual ao determinante de M. O que é que vai acontecer aqui, ó? Eu vou pegar a primeira, não é isso? Eu vou pegar a primeira aqui, ó. A primeira coluna, vou multiplicar por -3 e somar com a segunda. Então, vai ficar -3 vezes 1 menos 3. -3 mais 3, 0. -3 vezes 4, -12. -2 mais 2, -10. -3 vezes 4, -12. -12 mais 1, -11. Professor, qual o intuito de usar o teorema de Jacob? Nós vamos ver mais na frente o teorema que a gente vai precisar ter o primeiro elemento sendo 1, e vai ser abaixamento de ordem da matriz. Ou eu posso também fazer o quê? Zerar, deixar todos os elementos nulos de uma linha e de uma coluna, porque dessa maneira eu garanto para vocês que o determinante é igual a zero. Regra de Chiot. O que é que diz a regra de Chiot? A regra de Chiot é uma técnica utilizada no cálculo do determinante de ordem n maior ou igual a 2.
Eu costumo dizer que, geralmente, a gente utiliza para n maior do que 3. Por quê? Porque se n for igual a 3, a gente usa a regra de Sarroso. A gente viu lá, repete as duas primeiras colunas, multiplica as diagonais principal menos as diagonais secundárias. A regra de Shell é uma técnica utilizada no cálculo determinante de ordem maior ou igual a 2. Dada uma matriz A de ordem n, ao aplicarmos essa regra, obtemos uma outra matriz A' de ordem n-1, cujo determinante é igual ao de A. Então, aqui eu costumo dizer que é abaixamento de ordem de uma matriz. Então, vamos lá. Quais são os passos para o abaixamento de ordem? Desde que a matriz tenha o elemento igual a 1. Então, na primeira linha, na primeira coluna, o elemento tem que ser igual a 1. Subtraímos de cada elemento restante o produto dos elementos eliminados, que pertence à sua linha e à sua coluna. E, por último, multiplicamos o determinante obtido por 1 menos 1 elevado a 1 mais j, em que I e j representam a linha e a coluna. Então, vamos observar aqui, ó, o que é que vai acontecer. Eu tenho uma matriz aqui, ó, 1, 2, 2, 3, 0, 1, menos 1, 3 e 5. Aqui, ó, no primeiro elemento da primeira linha da primeira coluna, o elemento A1 é igual a 1. Professor, e se não fosse, a gente poderia trocar de filas. Poderia trocar uma linha, a última linha, a segunda linha, a primeira coluna com a última coluna, de maneira que eu consiga obter 1. Professor, mas na minha matriz ela não tem 1. Então a gente pode usar o quê? O teorema de Jacob. O que é que o teorema de Jacob diz para nós? Que eu posso multiplicar uma coluna ou uma linha e somar com uma paralela. Então, dessa maneira, eu consigo encontrar 1 dentro da minha matriz e aplicar a regra de Shell. Como a gente viu aqui, ó. Vamos voltar aqui para a gente ver aqui, ó. Teorema de Jacob. O que é que ele diz aqui, ó? Aqui eu zerei, mas se eu não tivesse 1, eu poderia. E ele me disse que o determinante de M' é igual ao próprio determinante de M. Então, você pode usar essas duas situações, né? Esses dois teoremas. Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho aqui, ó, em primeira linha, primeira coluna, eu tenho 1. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse valor e subtrair da linha e da coluna respectivo. Então, eu vou ter 0 menos 2 vezes 3. Aí eu vou ter 1 menos 2 vezes 3. Aí eu vou ter 3 menos 2 vezes menos 1. Aí eu vou ter 5 menos 2 vezes menos 1. E eu vou fazer o quê? Eu vou eliminar essa coluna e essa linha. Então, vai ficar 0 menos 2 vezes 3, menos 6. Aí aqui 3 menos por menos, mais. Então, 3 mais 2, 5. Aí 1 menos 3 vezes 2, 6. 1 menos 6, menos 5. E aqui eu vou ter menos por menos mais, 5 mais 2, 7. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma matriz de ordem 3 por 3 e reduzi ela para uma ordem 2 por 2. E agora o determinante é diagonal principal, não é isso? Então, vai ser 6 vezes 7, menos diagonal secundária. Menos por menos, mais. Então, o determinante dessa matriz é igual a 17. Certo? Então, nesse caso, gente, ele está dizendo aqui, ó, que a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar por menos 1, não é isso? O elemento que foi retirado. A gente retirou o elemento A1. 1 mais 1 vai dar 2. Então, como a soma aqui vai ser um número par, então vai ficar o próprio 1. Isso pode ocorrer se a gente pegar um elemento que não seja da primeira linha da primeira coluna, ok? Então, essa é a nossa regra de Shell. Vamos lá. Próxima matriz é a matriz de Vandermonde, que diz o seguinte: chamamos de matriz de Vandermonde ou das potências toda matriz de ordem n maior ou igual a 2, em que suas colunas são potência de mesma base, com expoente inteiro, variando de 0 a n menos 1. Os elementos de cada coluna formam uma progressão geométrica de primeiro termo igual a 1.
Aí temos uma pequena observação. Os elementos da segunda linha são chamados de elementos característicos da matriz. Certo, gente? Essa pequena observação. Então, vamos observar aqui, ó. O determinante da matriz de Vandermonde é igual ao produto de todas as diferenças possíveis entre os elementos característicos e seus antecessores. Vamos ver aqui, ó. O que que acontece aqui, ó? Essa matriz, eu posso escrever ela dessa maneira. Como é que eu posso escrever essa matriz aqui? Deixa eu apagar aqui. Posso escrever essa matriz dessa maneira, ó. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 3. Aqui, ó, 3 elevado a 0. Não, vou escrever aqui, ficou muito apertado aqui. Aqui, ó, 2 elevado a 0. Aí, 2 elevado a 1. 2 elevado a 2 e 2 elevado a 3. Aí eu vou ter, ó, 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2 e 3 elevado a 3. Aqui, ó, 5 elevado a 0, 5 elevado a 1, 5 elevado a 2 e 5 elevado a 3. E aqui, ó, 7 elevado a 0, 7 elevado a 1, 7 elevado a 2 e 7 elevado a 3. Por isso que ela é chamada matriz das potências. Nós vamos observar aqui, nós vamos observar, ó, a segunda linha, que é chamado de linha característica. Então, o determinante vai ser a diferença possível entre todos os produtos. 3, vamos pegar o segundo, 3 menos 2, que multiplica 5 menos 3, 5 menos 2 e 5 menos 3. Aí, 7 menos 2, 7 menos 3 e 7 menos 5. Então, aqui eu vou ter 1, 5 menos 2, 3, 5 menos 3, 2, 7 menos 2, 5, 7 menos 3, 4 e 7 menos 5, 2. Então, o determinante é igual a 240. Então, a matriz de Vandermonde é a matriz das potências. Se eu conseguir escrever todas as colunas em forma de uma potência, todas, então eu vou pegar a segunda linha e fazer o produto da diferença entre os antecessores. Então, essa é a matriz de Vandermonde. Ok? Então, aqui a gente encerra o nosso conteúdo determinante. Nas nossas próximas aulas, vamos dar início a sistemas lineares, ok? Tenham um bom dia, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, ok? Então, valeu, rapaziada.